E, gente, na 14ª posição e com Vanderlei Luxemburgo na berlinda e cobrado pela torcida da Fiel, a gente fala agora dos pontos fortes e negativos do adversário do Grêmio amanhã, o Corinthians. É o chamado de olho no adversário depois que a vinheta rodar. Bom, gente, o de olho no adversário de hoje é no Corinthians, para falar desta equipe que está na 14ª colocação do campeonato, mas está brigando pelo título da Sul-Americana, por exemplo, e que também caiu ainda na primeira fase de uma Libertadores. Este é o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo até agora. Um time que joga bem em alguns jogos, um time que vai muito mal em outros, e o técnico está muito cobrado pela torcida. Tem gente que diz que amanhã, caso o Corinthians não vença o Grêmio, o Luxa vai cair, o Pofechô vai ser demitido. Mas aqui eu quero de olho no adversário. Precisamos estar de olho no adversário. Vamos lá. Alguns jogadores que, na minha visão, o Grêmio precisa ter muito cuidado. O principal deles, e é por isso que ele está na capa, Renato Augusto. Ainda não é certo que Renato Augusto vá para o jogo amanhã. Mas se ele for, ele é o único que vem destoando dos demais nas últimas partidas ruins do Corinthians recentemente. Muito olho em Renato Augusto. Ele costuma achar alguém, dar uma assistência, fazer um gol decisivo. Ele costuma aprontar. Ele é craque. Ele joga demais. E é por isso que o de olho no adversário de hoje é para falar principalmente de Renato Augusto. O camisa 8, o cérebro do time corintiano. Se ele for a campo amanhã, o Grêmio precisa estar atento a todos os movimentos de Renato Augusto. Mas não é só dele que a gente precisa cuidar. Temos que cuidar também de Yuri Alberto, que vive uma péssima fase, mas foi a maior contratação da equipe do Corinthians na temporada, junto com Matias Rojas. Mas aí, por questão de valores, o Yuri Alberto é a maior contratação. Precisamos ficar de olho também em alguns garotos da base do Corinthians. Por exemplo, o mais recente deles, que quase foi vendido nessa janela agora. Assim, não saiu por muito pouco, que é o Gabriel Moscardo, garoto da base, e que a gente precisa ficar muito de olho nele. Ele joga muita bola. Precisamos ficar de olho também no Bruno Mendes, que está em final de contrato, aí na mira do Grêmio, para a gente dar uma analisada mais de perto. Mas é um Corinthians que tem bons jogadores. Lucas Veríssimo, zagueiro recém-contratado. O Gabriel Mosquito, que entra em todos os jogos. O Matheus Araújo. O Wesley Gassova. O Vitor Cantilho, que era o volante titular. O próprio Ángel Romero. Não é um elenco muito ruim. Tem o Guilherme Biro também, o Matheus Donelli, o Felipe Augusto, o Carlos Miguel, muitos garotos da base. Mas os principais nomes são Renato Augusto, Gabriel Moscardo, Bruno Mendes e Yuri Alberto, porque apesar da péssima fase,
se a bola chegar para ele, ele pode acabar decidindo a partida, apesar que está vivendo, repito, uma seca de gols danada. Ele joga algumas partidas bem, marca um gol ali, um gol aqui, mas aquele Yuri Alberto do Internacional, que foi vendido por milhões de euros, desapareceu. Mas o pra ficar de olho de hoje é no Corinthians, adversário de amanhã, e principalmente nele, o camisa 8 e capitão do time, depois do Cássio, óbvio, Renato Augusto. Se ele jogar, o Grêmio pode ter sérios problemas. Para terminar o vídeo, a gente conversou com alguns setoristas de São Paulo que nos disseram a seguinte frase: se o Grêmio não conseguir atacar o Corinthians, é um problema do Grêmio. Porque nos disseram a seguinte frase: qualquer clube consegue atacar o Corinthians. Então o Grêmio tem obrigação de tentar a vitória amanhã. Deixa teu like, um abraço, valeu, fui!